Você já parou para pensar no papel que tem a fé na sua vida? Então não perca o episódio de hoje. Aqui no podcast Peso, a gente está com uma presença muito mais do que especial. A gente está aqui com o Padre Ricardo. Seja bem-vindo, Padre. Boa tarde, obrigado. Padre, conta pra gente como foi o chamado para o senhor entrar nessa vida religiosa, como foi essa vocação. É alegria poder participar aqui no IPES, né, desse podcast. Quero agradecer o convite, Gabriela. É uma história de caminhada e não é que tem um grande momento, a vida é uma caminhada e para mim era tudo normal, né? Trabalhar, o projeto de vida que segue, sobretudo um projeto de vida interiorano, né? Entendam que sou de 70, então já tenho 55. Então, minha primeira juventude foi ali nos primeiros momentos dos anos 80. Então, a vida interiorana era estudar ali, não é, concluir no máximo o segundo grau pelo poder aquisitivo da minha família. Depois, obviamente, família, né, e uma profissão. Então, o projeto era esse, né? Mas depois, estudando, claro que Deus vai colocando pessoas e, entre elas, um padre chamado Valdemar, até faleceu, vítima da Covid. E ele, sim, então, se apresentou, veio se dar aula como professor nosso, na ocasião até de gramática. E aí a gente conversando e despertou esse novo conhecimento. A partir daí, então, foi todo um desenvolvimento, acompanhamento vocacional que nós falamos, né? E aí, a partir disso, fui sentindo que Deus foi chamando e com 18 anos, então, eu consegui dar o passo para entrar no seminário para fazer os estudos correspondentes. Padre, a gente acompanha, vê que o senhor é muito querido aqui na região. Então, assim, o senhor tem alguma lembrança, algo que marcou sua chegada aqui em Firminópolis? O importante, assim, eu realmente, graças a Deus, como eu estou na região, na diocese, nossa sede diocesana é São Luís de Montes Belos. Então, como eu estou ali em São Luís, estudei com vários rapazes em 1988, várias moças naquela ocasião de Firminópolis, em São Luís de Montes Belos, né? Então, já ficamos ali o primeiro conhecimento. Depois um ano de estudo, depois todo o desenvolvimento do estudo, sempre marcando São Luís de Montes Belos. Depois também eu tive a graça de poder auxiliar o padre Paulino, né, preciosidade para nós aqui em Firminópolis, na comunidade do Campo Grande, comunidade de São Sebastião, na região do Campo Grande. Então ali ainda mais. Depois também na participação de alguns movimentos, dentre eles a infância, adolescência e juventude missionária, onde Firminópolis tinha um grande grupo de crianças, adolescentes, jovens participando. Depois também o movimento de cursinho de cristandade. Imagina, na infância missionária eu fiquei 11 anos, depois no cursinho fiquei 12 anos, sempre trabalhando nesse entorno. Trabalhei como pároco em São Luís também no ano 2000, até princípio de 2006. Retornei em 2011, então depois fui para Cesarina, Caiapônia e voltei. A chegada em Firminópolis é uma chegada muito especial também, muito bem acolhido, as comunidades muito abertas, e já um pouco porque alguns me conheciam, então o ponto marcante é o reencontro, né? O reencontro e depois também vida de igreja, vida de família que segue um roteiro, né? E uma atenção que aprendi, e me foi pedida e aprendi, e me esforço por corresponder, é justamente com as famílias enlutadas, sobretudo nos momentos de velório, né? Os doentes, né? E as confissões, a Santa Missa em cada comunidade, né? Em cada setor, em cada vila, em cada comunidade rural também. Então, um pouco é esse, o ponto marcante é esse da comunidade. Quando a gente aborda religião, a gente acaba que entra em uma questão que hoje em dia a gente aborda muito também, que é os jovens na igreja. O senhor acha que hoje, levando em consideração os dias que a gente vive, o mundo que a gente está vivendo, o senhor acha que os jovens estão mais próximos ou mais distantes da igreja?
Hoje nós estamos tendo uma proposta bastante desafiadora para a nossa juventude, uma proposta que não seja uma proposta determinante. Nós estamos com uma situação assim belíssima da juventude, que é uma busca de independência, né, de autoafirmação. E claro que a nossa juventude está mais tardia hoje, né? Então, o estágio de adolescência, ao menos como critério, ele delonga um pouco mais, e na adolescência é comum a diversidade, né? E com isso a atual juventude questiona um pouco mais o dogma, digamos assim. Agora, é notável, graças a Deus, que como é próprio também da juventude, o afinco, a radicalidade, né? O levar a bom termo a proposta, graças a Deus nós temos uma gama bastante crescente de jovens que estão cada vez mais se aproximando, né, da religião, de Deus. E o interessante é porque existem muitas possibilidades. é, a Igreja Católica, por exemplo, tem muitos grupos, muitos movimentos, muitas pastorais. Então, nesse íntere, pode ser que desfacele, pode ser que esvazie um grupo, mas nós temos incontáveis grupos e, recolhendo todos, nós temos um número muito relevante. Por exemplo, próximo sábado, em São Luís de Montes Belos, dia 26 agora de julho, nós vamos ter o encontrão diocesano da juventude do movimento, próprio do movimento de Cursilho, Decolores. Então, nesse grupo, são esperados de 500 a 600 jovens num só evento, então, para dizer assim, né? Então, depois nós temos a Renovação Carismática Católica, nós temos o Manaim, nós temos o Sagrada Face, nós temos o Imaculado Coração de Maria. Então, são muitos grupos que, quando se somam, vê-se que a juventude não desistiu de Deus, graças a Deus. E para quem tem interesse em estar participando desses grupos, é só entrar em contato com a secretaria? Como que a pessoa pode fazer para estar participando? Isso, em cada cidade, né, tem a sede, a Secretaria da Paróquia, Secretaria Paroquial, e ali, sim, seria bom procurar até mesmo o padre, né? Hoje nós estamos com um grupo de adolescentes, passando um pouco já para a juventude, dos chamados acólitos, por exemplo. Então, é um grupo que tem uma formação, porque depois esses vão servir ali à proximidade do altar. Então, tem sim, em cada cidade, em cada local, cada jovem interessado é só chegar e se informar, e a igreja oferece as disposições. E disposições, me explico, questão de linguagem. Algum jovem gosta desse tipo de expressão, outra expressão, por exemplo, na saudação. Só dois exemplos muito simples. Alguns chegam e saúdam a paz de Jesus. Outros já chega a paz de Cristo. É o mesmo Cristo Jesus, é o mesmo Jesus Cristo. Então, a linguagem. E de acordo com o ambiente, se adapta. Então, a igreja acolhe por primeiro para depois oferecer as possibilidades de opção. Hoje em dia a gente escuta muito falar também a questão de correria, rotina. Então, assim, eu queria um conselho do senhor para quem está nos assistindo de como manter o contato com Deus, ter essa espiritualidade, mesmo com a correria do dia a dia, mesmo com a rotina puxada. Ó, e aqui, Gabriela, e é interessante o seguinte, eu sempre digo, não foi Deus quem inventou o relógio. Inclusive, o padre Marcelo Rossi nos deu de presente alguns livros, entre eles o tempo, né? Aí ele divide o tempo do Cronos, né? O tempo cronológico, que é do relógio, e o tempo de Deus. Bom, já que estamos numa sociedade organizada sob regime horário, nós estamos totalmente sob esse regime e precisamos cumpri-lo. Então, assim sendo, o que é a minha reflexão? O tempo da eternidade é de Deus. São Pedro, na sua carta, diz um dia como se fossem 1000 anos
1000 anos também para Deus como se resumisse num só. Então, para Deus não existe o relógio. O ser humano, para melhor se organizar, teceu, e hoje é uma realidade, e nenhum de nós pode fugir do tempo cronológico, né, cronometrado. Então, vou dizer, relógio, que hoje é quase que nem se tem relógio mais, mas para dizer, o tempo do relógio, ótimo. Chegou um ponto que nós somos norteados pelas 24 horas diárias. A minha reflexão tem sempre sido essa: são 24 horas, dia. Portanto, a medicina pede que durmamos 8 horas diariamente para termos um sono saudável, um emocional saudável, um corpo bem. 8 horas diárias de sono. A CLT, né, que rege a lei trabalhista, ela pede que trabalhemos 8 horas dia para merecermos um salário. A soma é muito fácil, 8 e 8, 16. Para 24 ainda temos 8 horas, depois de termos descansado totalmente, que hoje todos riem, com exceção rara de algum preguiçoso, todos riem quando diz que tem que dormir 8 horas. Não, ninguém dorme 8 horas, padre. É 6, no máximo 7. Ótimo. Estou dizendo pela medicina, pede 8 horas, tá. A lei do trabalho, aí sim, todo mundo reivindica, né? Quem tem a carteira assinada, não é 1 minuto a mais, já é hora extra. 8 horas de trabalho tá bom demais, né? E depois nem entra na questão da folga semanal, obrigatório também, né? Enfim, no dia, 8 horas de trabalho, 8 horas de dormir, né? De sono, de dormir bem, são 16, ainda sobram 8 horas. Agora entra aí a dimensão bíblico-religiosa tocante ao tempo de Deus. Na palavra de Deus nós temos o pedido do dízimo. Dízimo significa devolver a 10ª parte de tudo quanto Deus nos favorece. Aí então já entra um despertar para a correria do dia a dia. Eu já dormi o suficiente, já trabalhei o suficiente e ainda tenho à minha disposição 8 horas. Se eu sou fiel, honesto, com gratidão a Deus pela vida, eu devolvo o dízimo. 2,4 de hora dia. Significa 2 horas e 15 minutos. Essas 2 horas e 15 minutos dia não são meus, são de Deus. Aí sim entra o não ter mais justificativa para a correria. Porque se você pega as 8 horas sobrantes, depois de dormir, depois de trabalhar, e realmente repito bem, depois de dormir, depois de trabalhar, você, 8 e 8, 16, 2 horas e 15 são 18 horas e 15 minutos. Para 24, ainda vão sobrar 5 horas e 45 minutos dia. São 5 horas e 45 minutos dia. Então não existe, ainda para você jogar a culpa na correria, você ainda tem 5 horas e 45 minutos à sua disposição, né? E aí, engraçado, vamos já a propósito da correria. Hoje, o ganha-tempo é micro-ondas, né, que você já diminui um tempão danado de ter que fazer uma refeição diária, né, de cozinhar uma refeição diária, o fast food que você tem. Então, enfim, hoje você, chegando do trabalho, você não tem que estacionar o carro, destrancar o portão, pôr o carro dentro da garagem, descer do carro, voltar, trancar o portão. Hoje você tem o ganha-tempo, o clique. Hoje você não tem que se preocupar de levantar, de ligar a TV, de ligar o ar. Hoje é tudo, e agora com a chegada, agora já também, com a chegada da Alice, da Alexa, da Alexa, é tudo controle de voz. Hoje você... Então, o ganha-tempo não tem motivo de desculpa, de correria para não agradecer a Deus pela vida. Padre, abordando o que o senhor disse agora há pouco, que o senhor costuma muito acompanhar velórios e tudo mais, esse momento de luto,
a gente vê que o luto é uma questão que geralmente afasta as pessoas da fé. Não só o luto, a gente entra em vários quesitos, é uma ampla rede, digamos assim, de assuntos que afastam as pessoas da fé. O senhor teria alguma palavra que possa estar passando para essas pessoas que estão nos assistindo? Tenho. O que que acontece? Na simplicidade, nós ouvimos e ficou muito no nosso sentimento, hã, no nosso imaginário, enfim, ficou em nós o Deus quis assim, é vontade de Deus. Ora, isso de fato é traumatizante para o momento. Já atendi, posso dizer para você que 99% das possibilidades de falecimento, de velório, já pude atender. Eh, Filhos suicidas e a mãe e o pai ali, como é que eu vou dizer? É vontade de Deus, Deus quis assim. Olha, a orientação da igreja é que você vá oferecer o abraço. São Francisco de Assis, há 800 anos atrás, dizia isso. A nossa missão é a nossa presença, a nossa vida presente. Na missão, se houver necessidade de dizer uma palavra pode ser dita. Mas na missão não cabe palavra, cabe o gesto. No velório, ninguém deve chegar dizendo, descansou, Deus quis assim, mas também estava sofrendo muito, né? Mas também estava, né, a idade dele, né? Não. Aquele momento, para o filho, para o pai, ou para a mãe, ou para o irmão, ou para o amante, ou para é traumático. É traumático. A atitude da igreja é chegar, pôr a mão nas costas, abraçar a pessoa e dizer: estou aqui com você. Dói demais. É uma situação inexplicável. Como eu já dizia, isso é só Deus na sua infinita bondade, só na sua infinita, nem até falta termo, mas para dizer assim, só Deus mesmo pode explicar o sentido da vida. E como é forte também compreendermos a simplicidade do nosso povo simples, o nosso povo antigo. Ora, é realidade e todo mundo sabe, todo mundo vai morrer. Ninguém jamais vai conseguir saber quando e como. Por isso, os antigos nos disseram, a morte ela tem sua hora e sua desculpa. É esse que é o grande conforto espiritual. Todo mundo vai morrer. A morte vem. De um jeito ou de outro ela vem. E ela tem sua desculpa. Infelizmente, para quem fica, muitas vezes é uma desculpa muito traumática. Você vê o filho esfaqueado, você vê o filho morto a pauladas, você vê uma filha estuprada, estrangulada. Até isso, inclusive, estou te falando, já enfrentei. E ali foi a resposta mais profunda do pai. Quando eu o abracei, disse, eu não tenho palavra, estou aqui. O pai disse, padre, aconteceu na minha casa. Eu não vou levar para o meu vizinho. Vou pedir a Deus sabedoria e força para continuar na vida. Tem a esposa, tem outros 3 filhos. E se eu não trabalhar hoje, amanhã a gente não come arroz com feijão. É esse o sentido. A morte é certa e indiscutivelmente traumática. É brincadeira, é piada feia, vou dizer nesse termo. Aquilo que vimos outros dias no WhatsApp em dois municípios goianos, inclusive, né? Que no velório da pessoa ia o caixão, os bêbados tocando fanfarra, brincando e fazendo graça. Tanto que são 2 apenas que vi até hoje. Então, a morte toda ela, para quem fica, para o ente querido que fica, é traumática. Não vai ver, não vai tocar mais o falecido, e isso é muito forte. O papel da igreja é dizer, estou aqui, e acompanhar. Por isso a igreja tem um zelo muito especial. A igreja
favorece o famoso sétimo dia, o famoso 30º dia, o famoso primeiro ano de falecimento das pessoas. Então a igreja tem sempre uma divina desculpa para estar perto, porque é muito forte, é muito traumática, né? Já aconteceu, já atendi casos, morre pai, mãe, irmão, sobra um só no mesmo acidente. O que vai ser a cabeça dessa pessoa se não for abraçada, se não for acolhida? Deixar xingar Deus, né? Deixar xingar Deus, supondo que realmente se revolta, se fica mesmo como que Deus. Esse é o mistério da vida que ninguém vai conseguir discernir. E até posso ousar que nunca, nunca, porque a humanidade existe há trilhões de anos. A humanidade sempre existiu e ninguém descobriu até hoje uma eternidade. Tenho falado muito, delongo um pouco, mas para dizer, tenho falado bastante. A medicina, graças a Deus, tem se aperfeiçoado, a medicina tem conseguido aliviar dores, a medicina tem conseguido levar pessoas anos a mais. Tive um grande amigo padre que estava praticamente morto, conseguiu um transplante de coração e sobreviveu normalmente, por mais 12 anos. Depois veio a óbito, faleceu também. A medicina está muito bem, mas a medicina, quando tive o meu curso de bioética, o médico, o professor que veio disse: a primeira coisa que eu vou dizer para vocês da religião é que a morte é inimiga da medicina. A medicina é inimiga da morte, nesse termo, porque para a morte a medicina é totalmente derrotada. A morte realmente é certa e inevitável para todo mundo. Agora, essa que é a importância, por isso nós temos o curso de bioética, colocar a espiritualidade no coração das pessoas, de modo que elas possam ir aos poucos superando e acolhendo. Nunca vai ser suprida a falta do pai, da mãe, do filho, nunca. Ele vai faltar sempre, sim. A falta dele vai estar sempre presente, mas é uma realidade, então precisa se administrar, erguer a cabeça, seguir e buscar aliviar também outras dores, é o maior sentido. E principalmente essa questão do luto, que a gente vê pessoas que ou se aproximam mais de Deus ou outras pessoas que se afastam. Então, levar uma palavra do bem, uma palavra acolhedora, talvez evite que a pessoa se afaste mais ou se revolte com Deus. Essa acolhida e o respeito. Não xinga Deus não, que é um pecado maior. Não chora não, que você está atrapalhando. Não. Muito pelo contrário. Eu tenho velórios que digo, de acordo com a emoção das pessoas, né? Eu digo mesmo, né? Você tem que chorar. É seu filho que está no caixão. Tá certo que você está sob um efeito de medicamento, é certo que você está fazendo um momento forte, mas não, é seu filho, morreu mesmo. É hora sua, é direito seu. E o normal é chorar mesmo. O próprio Jesus, Deus verdadeiramente Deus, ele quis assumir uma dimensão humana. Ele mesmo chorou a morte do seu pai adotivo, São José. Sepultar São José, ficar sozinho com sua mãe, num contexto machista e excludente daquela época, não foi fácil. Mas Jesus chorou a morte. Depois Jesus, ia passando um velório. Jesus se informou, era uma pobre viúva que ia sepultar seu único filho. Isso significava que uma mulher viúva que não tivesse o filho homem dentro de casa, nada valia naquela cultura. Então Jesus chorou, mandou parar mandou parar o cortejo e imperou que aquele moço saísse e devolveu o filho para a mãe, até que ela morresse, e depois também o filho morreu. Não se conhece esse rapaz até hoje, ele morreu, foi sepultado. Depois o próprio Lázaro, que Jesus justo orou ao Pai: eu não tenho dúvida, Pai, eu não tenho dúvida, mas para que esses que estão me criticando creiam, Lázaro, vem para fora. E depois também Lázaro morreu, de feliz memória. Então, no sentido, ontem, inclusive, a Santa Mãe Igreja Católica celebrou ontem, 22 de julho, o dia de São Lázaro, Santa Marta e Santa Maria,
os 3 irmãos que sempre acolhia e se tornaram verdadeiro amigo. Jesus chorou a morte do amigo. Depois daquela adolescente, Talita, também reconhecida, e Jesus também chorou a morte daquela adolescente. E depois, por fim, Jesus, na condição de gente, também morreu. Também morreu. Jesus também morreu físico, biologicamente. Aquele corpo que ele recebeu de Maria morreu e foi sepultado. Sendo obra do Espírito Santo, ele é obra do ventre de Maria, por obra da unção do Espírito Santo. O Espírito é que dá a vida, ele explicou, portanto, não morre. E é por isso que ele ressuscita, deixa o túmulo vazio e deixou claro para todos nós: todo aquele que crê e vive em mim, passa pela morte e viverá eternamente. Agora, Gabriela, você passar esse sermão para a mãe que está ali, não, ela não quer ouvir isso não. Por isso, a mão nas costas, ela está debruçada em cima do corpo do filho direito dela. Não fica assim não. Não, ela é mãe. E é uma despedida traumática. Quando se fala de acidente, então nem se fala. Então, a igreja oferece e dá liberdade. Essa palavra que você falou é muito importante. Acolhida, respeito e dar o tempo de Deus no coração daquela pessoa, e ela mesma vai se refazendo e vendo que não foi Deus que a castigou, que a torturou e que foi mal com ela, né? E tirou, matou para rir dela sofrendo. Não, Deus jamais, né? O ciclo físico, biológico, e é por isso que ele nos dá a vida. E desde o princípio do livro das origens, e vai passando o livro do Eclesiastes, e vai passando, tem os Salmos, e vai passando, chega Jesus Cristo. O pó, a carne, é devolvida ao pó. O Espírito é recolhido por Deus para a eternidade. Esta é a proposta que nós cremos, e graças a Deus, há quantos anos também existe a fé. Só de Jesus Cristo para cá, 2000 anos. E quantas gerações deram esse testemunho. Padre Carlos, muito obrigada por essa conversa enriquecedora. Foi uma bênção ter a sua presença aqui com a gente no podcast PES. Tenho certeza que o que o senhor abordou, tudo que o senhor trouxe, vai fazer diferença na vida de quem está nos assistindo. Então, muito obrigada. As portas vão estar sempre abertas para receber o senhor aqui. Eu agradeço muito o convite de vocês, pedir a Deus a bênção sobre o trabalho de vocês, a disposição de vocês e essa abertura que o IPES está fazendo à sociedade. De fato, é preciso ouvirmos, é preciso discutirmos, é saudável, seria até bom, quem sabe uma hora pudéssemos promover aqui nessa longa mesa uma roda de conversa, de discussão. Isso mesmo, trazer aqui uma pessoa, né, que foi machucada, né? Nós temos aqui uma outra, hoje nós tratamos com ênfase dessa situação de velório, mas nós temos uma larga discussão em torno dos presos, em torno dos presos, porque Jesus disse: eu estive preso e você me visitou. E aí você chegar no camarada, né, num cidadão que teve a sua porta arrombada, levantou sob cano aí de um revólver ou de uma arma pesada, né, e xingado e cuspido e tudo isso, não é, até explorado, roubado, deixado, e você visitar esse preso como se fosse o próprio Jesus. Então são discussões que a gente precisa não panfletear, mas entrar, e aí eu acho que, acho no sentido, né, vejo que vocês têm todo esse material à disposição, hoje a mídia está aí, e trazer pessoas radicais mesmo, porque o respeito à ideia é que deve ser resgatada para nós hoje. O respeito à liberdade, mas aí sim entra também a discussão, o que é a liberdade, né? Então, a liberdade, aprendemos naquela época, né? A minha liberdade vai até onde começa a sua, né? Não é porque eu compro o meu lote, pago, né, meu lote ali de 12 por 30, nem tem mais essas medidas, antigamente era 15 por 30. Mas para dizer, eu compro o meu terreno ali, faço o muro que quero, faço a casa, e no dia de domingo eu ouço a música que eu quero, a altura que eu quero, porque eu estou dentro da minha casa. Mas aí eu tenho também o vizinho que tem um idoso, que tem um doente, que tem uma criança recém-nascida,
que nasceu prematuro que precisa de todo um cuidado. Então, a liberdade, nós precisamos desse espaço. Então, IPs, vocês aqui do IPs tenham esse favor da igreja e provocada uma discussão aberta. Não é denegrir, não é brigar, não é ficar de mal, é suscitar conclusões propensas e saudáveis. Desde a nossa criança, tem um pego duro mesmo com os nossos idosos. Nós precisamos resgatar o valor, o respeito, a dignidade das nossas crianças, da primeira infância, da adolescência, dos nossos jovens. Não é só dizer, não tem jeito. Tem jeito. O jeito é discutir e descobrir o jeito, mas que jeito tem? E jeito bom, jeito saudável. Então, obrigado também pela oportunidade e me coloco à disposição. Mais uma vez, padre, muito obrigado. Uma honra receber o senhor aqui e obrigado por assistirem também o nosso episódio de hoje. Deus abençoe a todos.